apoio do Judiciário no interior do Mato Grosso, em Sorriso, um projeto de ressocialização é esperança de vida digna para quem deixa a prisão. Esse é um projeto aqui em Sorriso que vem dando certo graças à unidade dos poderes. Uma terra pode ser fértil, como ela pode ser uma terra sem produção nenhuma. O coração deles é que vai mandar isso. Quem ouve o prefeito de Sorriso falar assim pode muito bem pensar: ah, são apenas palavras. Um olhar atento verá que as práticas reforçam o discurso. O município resolveu abraçar os reeducandos do Centro de Ressocialização da cidade. O reeducando, ele cometeu um crime, então ele tem que cumprir ele tem uma dívida. Mas com esse trabalho social que está sendo feito, vai reintroduzir ele na sociedade. Atualmente, a unidade tem 268 presos. 60 deles têm a oportunidade de trabalhar internamente e também extramuros. Várias são as frentes de trabalho. No Fórum da Comarca, são 2. No Horto Florestal do município, mais 6 reeducandos. Outros 2 na Delegacia Municipal. Cuidam da manutenção, da limpeza e da jardinagem. Tem mais 5 na reforma do Posto de Saúde Central, o Postão. Outros 5 na fábrica de artefatos de concreto da Secretaria de Obras e mais 2 na serralheria. E para cada um deles, esta oportunidade vale ouro. Porque a gente vamos sair daqui, as pessoas, né, que está beneficiando nós no projeto, que nós vamos ver que nós vamos mudar, né, de vida, mudar de estratégia, né, viver na sociedade. Foi uma maneira que o judiciário encontrou de alocar e de transformar pessoas, né? Retribuir para a sociedade o que a gente paga de impostos e a outra maneira de que deu uma chance, porque muitos deles são pais de família, muitos não tiveram a oportunidade de estar. Eu acho que é um casamento perfeito e que pode ser adotado em outras cidades. Todos os sábados, um grupo de 35 reeducandos realiza um mutirão de revitalização de escolas, CMEs e creches do município. Em um dia, eles promovem uma verdadeira transformação na unidade escolhida. E o trabalho desses reeducandos já pode ser visto em vários lugares. E olha a sede da Polícia Militar como ficou depois da reforma geral feita por eles. Onde os reeducandos, né, foram utilizados como mão de obra para fazer troca de telhado, toda a pintura externa e interna do batalhão. E tem ainda a marcenaria, lá mesmo no Centro de Ressocialização. Cerca de 30 reeducandos trabalham todos os dias, produzindo móveis e artigos de madeira. Para quem sonha com uma vida melhor e correta, o conhecimento pode ser libertador. Não sabia nem escrever o nome, né? Aqui já estou escrevendo bem, estou aprendendo a ler. Se Deus quiser, eu quero sair daqui fazendo alguma coisa já, né? Sabendo alguma coisa, né? Sem contar no aprendizagem de vida, né? Que nós estamos tendo aqui, aprendendo a ressocializar e ter uma boa convivência uns com os outros para sairmos daqui com o pensamento mudado, né? Para as coisas do bem, não para as coisas do mal, que foi o que nos trouxe para cá, né? O Poder Judiciário tem apoiado iniciativas como essas, que garantem a ressocialização e um olhar humanizado para o encarcerado. Durante esse período em que ela está ou reclusa ou ainda com monitoramento eletrônico, a uso da tornozeleira eletrônica, a gente tente dar incentivos e dar oportunidades para essas pessoas depois não voltarem à prática criminosa. Respeito, honestidade, carinho, sabedoria, educação, amor. Pintadas nos degraus da entrada principal da Escola Vila Bela. Não são apenas palavras, são um recado e tanto para aqueles reeducandos que realmente querem se reintegrar à sociedade. E para dar continuidade ao assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Ivan Moraes. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, Rafaela. Bom, vimos na reportagem um exemplo muito positivo de Sorriso, no Mato Grosso, que, na avaliação do senhor, é um aspecto interessante porque o Brasil precisa avançar nessa matéria sem política de encarceramento e sim com iniciativas de ressocialização? É interessante observar, Rafaela, nos últimos tempos a política carcerária está na moda. Todo mundo quer falar sobre direito penal e, inclusive, sobre política carcerária. É interessante observar nesse sentido que o Legislativo muitas vezes não gosta de falar sobre esse tema. É um tema que atrai poucos votos. Entrar no tema de política carcerária é extremamente complicado. Normalmente, quando que o Legislativo entra nessa questão? Quando nós temos algum caso emblemático, como, por exemplo, Lei Caroline Dickmann, como já dizia o professor Dr. Antônio Suchsberger. O Legislativo legisla por soluços. Ele, às vezes, legisla sobre o direito penal
em termos de política criminal. Então, em termos de matéria penal, em legislação, precisamos avançar nesse quesito ou já temos instrumentos jurídicos que garantem a ressocialização? Os instrumentos que garantem a ideia de como iremos trabalhar no Legislativo, no Judiciário e no Executivo, nós começamos a ter nos últimos anos. Inúmeros dados sobre os presos, sobre esmiuçar o sistema de política carcerária. Então, temos dados em relação à quantidade de presos no país, temos dados em qual o estado civil desses presos, temos dados qual o estado de educação desses presos. Então, os dados estão sendo levantados para que tanto o legislador, quanto o Poder Executivo, quanto o Judiciário comecem a estudar e se debruçar sobre esse tema de modo científico e não apenas de modo político. O senhor falou de dados, o Brasil ocupa a 3ª posição entre os maiores encarceramentos do mundo, a gente só perde para Estados Unidos e Rússia. É um indicativo de que precisamos avançar nessa matéria, com políticas públicas efetivas, né? É um indicativo extremamente preocupante, porque nós esquecemos que, primeiramente, a fase da punição. Aconteceu a punição, então a sociedade já teve ali aquele indivíduo sendo punido. Mas a partir de um determinado momento ele vai ter que regressar à sociedade. Então, devemos observar esta política de regresso, essa política de reinserir aquele preso que ficou tantos anos na prisão de volta à sociedade, através de trabalho, através de diversos elementos, e não deixar de transformar aquele indivíduo num verdadeiro instrumento de uma fábrica de novos crimes que acontecem na prisão ultimamente. Falando em reinserção, eu lembro dos saidões, né? Saidão de Natal, de Páscoa, Dia das Mães, enfim. É um bom termômetro para a gente avaliar que essas políticas realmente obtêm resultados positivos? Os saidões fazem parte de uma política de progressão da pena do preso para que ele possa ser reinserido aos poucos na sociedade. Os dados que nós temos sobre os saidões são extremamente interessantes, porque poucos são aqueles presos, a despeito da imprensa muitas vezes falar ao contrário, poucos são os presos que não retornam à prisão. Mais de 80% são os dados levantados pelo CNJ, em torno de 80%, os presos voltam para a prisão e continuam cumprindo sua pena da melhor forma possível. Então, traz mais benefícios que prejuízos, a despeito de que um ou outro comete um crime grave que chama bastante a atenção da imprensa. Falar em chamar atenção, o senhor trouxe dados também que chamam a atenção em relação a, por exemplo, o estado civil dos presos, 80%. Temos também a questão da escolaridade. Isso reflete nessa pauta nossa, na ressocialização? Sabe, Rafaela, aqui onde eu estava estudando para essa entrevista, e notei dados extremamente interessantes do CNJ 2018, levantando diversos dados estatísticos dos presos. Lá apontou que 80% dos presos são solteiros. Isso traz um dado estatístico extremamente interessante. Por que 80% dos presos são solteiros? Qual é a ligação efetiva com isso? Isso a dogmática penal, o estudo nas cadeiras acadêmicas vai nos fornecer o limiar. Será que a questão do cometimento de preso está ligada até que ponto a uma questão moral, até que ponto a uma questão ligada ao casamento? E o outro aspecto direto é em relação à educação. São os dois pontos que mais chamaram a atenção. Por exemplo, em questão da educação, os presos que possuem ensino superior correspondem a uma taxa extremamente pequena de menos de 1%. Ou seja, quem tem ensino superior dificilmente comete crime. Seria essa a avaliação? Os dados estão demonstrando isso. Assim como as pessoas que são casadas têm uma maior dificuldade de cometimento de crimes. Por quê? Isso precisa ser estudado. Os dados já estão apontando nesse sentido. Então, a partir disso, a partir de uma análise histórica e formacional do Brasil, da situação das pessoas do Brasil, é possível analisar e criar políticas públicas nesse sentido. Investimento em ressocialização e educação também, né? Muito obrigada pela participação do senhor mais uma vez. Eu que agradeço, Boa tarde.